boa noite. Hoje nós vamos falar sobre APLV e intolerância à lactose. Tema esse que gera muitas dúvidas, muitas confusões por aí. Então hoje é dia de falarmos sobre essas confusões e trazermos esclarecimentos. Eu sou a doutora Raquel Bicudo, nutricionista, e ajudo outros colegas nutricionistas a se sentirem mais seguros no atendimento de pessoas com alergias alimentares e para que eles se destaquem na profissão, ajudando de fato as pessoas que têm alergias ou suspeita de alergia alimentar. Então eu atuo com alergia alimentar há quase 18 anos, mas atuando nesse universo das alergias, muitas vezes eu recebo pessoas que passam por essas confusões em relação ao que é alergia alimentar, o que é intolerância à lactose. Então hoje eu venho trazer esses esclarecimentos, conversar um pouco sobre essas confusões que por vezes ocorrem. Então essa é a ideia de hoje, falar sobre os principais erros de conduta, né, que a gente deve evitar para que a gente não caia em erros aí que possam trazer prejuízos para os nossos pacientes, né? É essa a ideia. A ideia não é defender o consumo de leite de vaca, dizendo que todos devem consumir leites e derivados todos os dias, não é nada disso. Mas tampouco é falar que ninguém deve consumir leite de vaca, que esse alimento deve ser evitado por todos. Então é sempre em busca de esclarecimentos para que a gente tenha uma conduta mais adequada com os nossos pacientes. Deixa eu ligar aqui, o meu ventilador tá um pouco quente aqui, só um minuto. Bom, quando a gente tem um caso clínico que a gente se vê ali diante dessas dúvidas, será que é uma alergia, será que é uma intolerância? A gente precisa tentar esclarecer isso. Por quê? O tratamento da alergia ao leite de vaca, ele irá implicar numa exclusão completa de leite e derivados da dieta da pessoa. Por outro lado, o tratamento da intolerância à lactose, ele não é baseado na exclusão total de leite e derivados, exclusão total de lactose. Não. O que os artigos sempre colocam pra gente é que o ideal é que a gente ajude a pessoa a encontrar qual é a quantidade mínima que ela consegue consumir ali, para que ela não tenha as reações. Então, qual é a quantidade mínima? Não, né? Qual é a quantidade máxima que ela consegue ingerir sem ter reações? Então essa é uma diferença muito importante em relação ao tratamento. Então, por isso que é tão importante a gente entender o que é a alergia, o que é a intolerância, para daí a gente acertar na hora de orientar os nossos pacientes. Eu não sei se você que está aí me acompanhando, se você já viu alguma pessoa passando por esse tipo de confusão, por esse tipo de dúvida. Comenta aqui comigo se você já viu pessoas confundirem intolerância à lactose com alergia à proteína do leite de vaca. Um dos maiores erros que a gente ouve e que às vezes até dói nos ouvidos quando a gente ouve é alguém falar sobre alergia à lactose. Alergia à lactose é algo que não existe, né? Então, quando a gente fala de alergia, nós estamos nos referindo a uma reação que vai envolver o sistema imunológico e que ela vai ocorrer contra as proteínas, uma ou mais proteínas presentes no leite de vaca ou derivados ou qualquer preparação feita contendo leite ou derivados, né? Agora, quando eu falo de intolerância, aí eu estou me referindo à intolerância à lactose, né? Nunca eu vou dizer que tem alergia à lactose, porque a lactose é um açúcar do leite. E toda a parte de manifestações ali de intolerância à lactose, elas não envolvem o sistema imunológico. Então essa é uma diferença muito importante, né? Então, quando a gente tem essa noção
dessa diferença, desses mecanismos envolvidos nessas reações adversas, quando a gente entende quais são as manifestações clínicas da alergia ao leite de vaca e da intolerância à lactose, a gente consegue diferenciar o que é que essa pessoa tem, e a partir dali, quando a gente consegue determinar o que ela tem, a gente consegue acertar o tratamento, que, como eu disse, no caso da alergia à proteína do leite de vaca, o tratamento será baseado na exclusão completa de leite e qualquer alimento, qualquer produto que contenha leite, que possa conter a proteína do leite na composição. Já se eu estiver falando de intolerância à lactose, o tratamento ele é baseado em manter o consumo de leite, derivados ou alimentos contendo esses produtos, porém numa quantidade bem pequena, mínima, ali dentro do limiar de tolerância da pessoa. Então, percebe como tem um tratamento completamente diferente e a repercussão desse tratamento, ela também vai ser diferente. Então, se eu tiro completamente leite e derivados da dieta, eu tiro a opção de consumir os nutrientes que estariam ali nos leites e nos derivados. Eu também tiro a possibilidade dessa pessoa de ir tranquilamente a um evento, a um restaurante, a um local onde ela possa ingerir acidentalmente leite e derivados, né? Então a gente acaba tendo uma exclusão dietética muito mais significativa, que pode trazer impactos ali, inclusive nessas questões sociais. Então a pessoa muitas vezes ela fica com medo de consumir algo que acidentalmente, que possa levar a reações do tipo alérgicas, né? Sabendo que para algumas pessoas essas reações elas podem ser graves, com potencial de serem fatais. Agora, na intolerância à lactose, não, eu não preciso ser tão rígida em relação a essas restrições. Se a pessoa consumir pequenas quantidades dentro do limiar de tolerância dela, ela não vai ter desconfortos. E ainda que se ela tiver algum sintoma, é um sintoma que não vai colocar a saúde ou a vida dessa pessoa em risco, né? São sintomas que trazem desconfortos, mas não trazem repercussões sistêmicas importantes. Existem estudos, né? Alguns artigos de revisão, eles apontam alguns relatos de reações sistêmicas quando a gente fala de intolerância à lactose. Então, assim, o clássico da intolerância à lactose seriam as manifestações gastrointestinais, né? Como diarreia, flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, em alguns casos constipação, mas seriam sintomas mais restritos ali ao trato gastrointestinal. Mas a literatura também aponta para alguns sintomas sistêmicos que são controversos na literatura. Por que são controversos? Tem muitas pessoas que dizem sofrer aqueles sintomas, e por isso eles acabam entrando ali na gama de sintomas relatados em relação à intolerância à lactose. Porém, não há uma comprovação de que de fato eles aconteçam, e não há uma explicação muito clara em relação à fisiopatologia, que daria uma explicação ali do porquê aquilo está acontecendo. E aí, dentre esses sintomas sistêmicos, a gente vê dor de cabeça, irritabilidade, falta de foco, enfim, uma série de sintomas relacionados à ansiedade, maior número de micção, a pessoa vai mais ao banheiro fazer xixi, alguns relatam taquicardia, mas há artigos questionando se esses sintomas seriam de fato ligados a algo provocado pela fermentação excessiva da lactose, ou se estariam atrelados à própria ansiedade em relação aos sintomas da lactose. Então, um medo em relação a ter ali uma distensão abdominal, uma flatulência excessiva, uma diarreia em locais que poderiam trazer algum desconforto para a pessoa. Então, ela começa a ficar nervosa, com medo daquilo acontecer.
então ela vai perdendo o foco, vai ficando ali irritada, enfim, então pode ser que seja uma consequência, né? Isso não está muito bem esclarecido, tá? Então é bastante interessante a gente entender essas questões, né? Essas diferenças aí, quando a gente fala nesses sintomas. Eu gostaria até de saber aqui, quem aqui que está participando da live já sentiu algum sintoma de desconforto que acha que pode estar relacionado ao consumo de lactose? Quem aí já teve sintomas que sejam aí sugestivos a um certo grau de intolerância à lactose? Pode levantar a mão, gente, porque ó, eu levanto a minha mão. Eu tenho sintomas relacionados aí à intolerância à lactose. Por quê? Gente, é algo extremamente frequente, especialmente entre os adultos. Estima-se que cerca de 70% da população mundial tem algum grau de intolerância à lactose, né? Então aí, tem muitas pessoas que são intolerantes. Por isso que eu digo, o nutricionista, ele tem que entender desse assunto, porque fatalmente ele vai encontrar alguém que ele vai atender que tem intolerância à lactose. Algumas pessoas toleram uma quantidade um pouco maior, outras menos, então esse grau de tolerância ele tem variações aí individuais, então cada pessoa vai ter o seu limiar de tolerância, mas a intolerância à lactose é algo muito frequente, né? Como vocês estão comentando por aqui. E é isso que a gente vê mesmo no dia a dia do consultório. Agora, diz pra mim, você já viu algum caso em que houve confusão entre esse diagnóstico de alergia e intolerância? Eu já vi muitos. E eu vou comentar, vou fazer comentários sobre esses casos por aqui. Eu gostaria de saber se no dia a dia de vocês também passam por isso, também recebem pacientes que têm essas confusões, né? Hoje mesmo eu estava conversando, discutindo um caso clínico, e aí uma confusão que eu vejo que é bastante frequente por exemplo, caso de bebês que é até engraçado assim, eu tenho que rir para não chorar, né? Bebês que estão ali com sintomas de, por exemplo, diarreia, ou sangue nas fezes, muco nas fezes, ou cólica excessiva, irritabilidade, e aí a mãe é orientada a diminuir o consumo de lactose. Eu falo, gente, a pessoa não entendeu nada, né? O profissional que orientou aquilo não entende nada do assunto. É um erro de conduta. Tudo que eu quero que os meus colegas nutricionistas não cometam, né? Não quero que ninguém cometa esse erro de achar que um bebê que está em aleitamento materno exclusivo está tendo um sintoma ali de intolerância à lactose. Porque, gente, no bebê, o que nós vamos esperar? Que esse tipo de sintoma esteja muito mais relacionado a uma questão de alergia à proteína do leite de vaca do que em relação a uma intolerância à lactose. Porque os bebês nascem com uma capacidade natural grande de digerir a lactose, que está naturalmente presente no leite materno, não é? Deixa eu até ler aqui os comentários de vocês, porque realmente, olha, não sou só eu que passo por essas confusões, né? Então deixa eu ler aqui um pouquinho. A Jaqueline falou que ela também já viu muito isso. Ela falou, minha filha era alérgica, já ouvi muito alergia à lactose. É duro, né, Jaqueline, a gente ouvir isso. Mas eu digo assim também, olha, principalmente para os profissionais, né, da área da saúde, para os nutricionistas. A gente precisa ter paciência, porque a pessoa que não vivencia isso, ela pode cometer esse erro, porque ela não sabe, ela não entende nada dessa parte, como que as coisas acontecem, então tudo bem ela cometer esse erro. E aí é o nosso papel esclarecer, né? Ninguém é obrigado a saber sobre isso, não é o dia a dia dela, ela não passa por aquilo, ela nunca leu sobre aquilo. Agora, nós que sabemos que cerca de 70% da população dos adultos podem ter algum grau de intolerância à lactose e que 6% das crianças podem ter alergia alimentar e que o leite de vaca é o alimento mais comumente envolvido, poxa vida, é nossa obrigação. É nossa obrigação
saber conduzir casos como esses. Um nutricionista hoje que não sabe diferenciar alergia de intolerância, que comete um erro de falar alergia à lactose, nossa, não merecia nem estar atendendo, vai fazer outra coisa. Porque não saber isso é uma vergonha. O nutricionista tem que saber. O nutricionista não pode cometer esse erro. Outras pessoas leigas, tudo bem, mas qual é o papel do nutricionista? Orientar o leigo para que o leigo também não cometa esse tipo de erro, não leve esse tipo de conceito errado para frente, né? Deixa eu ler aqui o comentário da Elanieide. Eu sempre fico ali confusa para falar seu nome. Depois você manda um áudio para mim aí gravando, falando exatamente como é a pronúncia do seu nome, viu? Deixa eu ver aqui. Ainda não sei se minha bebê de 5 meses tem alergia ou intolerância à lactose. Pois bem, intolerância à lactose a gente não espera em bebês de 5 meses. Sabe por quê? O leite humano, leite materno, ele é muito rico em lactose. Tem muito mais lactose do que o leite de vaca. E os bebês, eles nascem com a atividade da enzima lactase, que vai digerir esse açúcar, né, presente no leite, esse carboidrato. Eles nascem no auge da atividade da enzima. Porque a lactose é o carboidrato presente, é o principal carboidrato presente no leite materno. Ele vai fornecer energia, então, para esse bebê. Ele vai funcionar como pré-biótico também para as bactérias que estão ali colonizando o intestino desse bebê, junto com outros oligosacarídeos, né? Mas a lactose é um disacarídeo que é muito importante, presente no leite materno e está presente no leite materno naturalmente. Então, por exemplo, a indígena, que não consome leite, a asiática, que não consome leite, a africana, que não consome leite, o leite dela tem lactose e muita. Então, a lactose presente no leite materno, no leite humano, ela não depende da lactose ingerida pela mãe. Ela é naturalmente produzida pelas mulheres, então naturalmente está presente ali no leite materno. Então, por isso, a gente não vai pensar em intolerância à lactose nos bebês, porque eles nascem com alta capacidade para digerir o leite humano. Salvo raríssimos casos que foram descritos na literatura, onde o bebê nasce sem lactase. Mas aí esse bebê não pode nem receber leite materno, nem leite humano. Isso é detectado logo na maternidade. Mas isso é extremamente raro. Caso contrário, bebês de 5 meses, a gente não vai desconfiar de intolerância à lactose. Mas há uma grande chance dele ser alérgico à proteína do leite de vaca, tá? Então, é claro, você tem que passar em consulta, a gente precisa ouvir a história clínica, porque pode ser que também não seja nada disso. Pode ser que tenha sintomas que são naturais, normais de um bebê, porque bebês soltam pum, bebês arrotam, bebês regurgitam, bebês têm cólica, bebês têm dificuldade para dormir, bebês estão ali amadurecendo o seu trato gastrointestinal e tem uma série de não vou nem chamar de reações, uma série de características, eu vou dizer, dos bebês que podem ser até naturais, tá? Então pode ser que não seja problema nenhum, por isso que é importante passar em consulta com o especialista para ele ouvir o que tem, aí esclarecer e aí conduzir, tá? Mas essa, você vê, Elanieide, que é uma dúvida sua, né? E que é muito comum. A gente vê bastante essa dúvida por aí, tá? Deixa eu ver, a Jaqueline falou, a pediatra da minha filha fez isso, o que atrasou o diagnóstico e início do tratamento, né? A Elanieide disse que eu respondi a dúvida dela, muito obrigada. E obrigada por enviar a sua dúvida, por estar sempre comigo aqui nas lives, né? Fico bem feliz em poder trazer esses esclarecimentos. Você falou, depois da sua explicação, agora estou esclarecida. Aí, ó, muito bem, muito bem. Mas assim, a gente sempre precisa, mesmo que a gente passe aqui por elas, que você passe aqui pelas lives, ouça as explicações, avaliações individualizadas sempre são importantes. Agora, é legal quando você vem,
acaba entendendo melhor do assunto e isso te ajuda para quando você passar em consulta com um profissional, você vai saber qual pergunta fazer, você vai perceber se ele estiver fazendo algo que você fala, nossa, mas eu já vi isso que é muito errado, então acho que eu não tenho confiança em relação a essa conduta, enfim. Eu acho que é importante para isso, tá? Mas as lives não substituem as consultas individualizadas, tá? Deixa eu ver. A Jaqueline disse, de leigo tudo bem, agora de profissional é absurdo. É absurdo. Profissional falar alergia à lactose, gente, não dá. Vamos lá no hashtag alergia à lactose não, por favor, jamais, né? Infelizmente, por aqui os pediatras erram muito esse diagnóstico, a Dani disse. Então, pois é, a gente precisa começar a entender bem sobre essas diferenças para que a gente oriente, leve essas informações para mais pessoas, de forma que daqui a pouco até o leigo vai olhar e falar, então, pediatra, acho que você tá por fora, vamos lá, vamos todos estudar, né? Porque isso daí já está mais do que claro que não tem nada a ver, certo? Deixa eu ver aqui, recebo laudos de alergia à lactose algumas vezes, ai, é tão triste, né, Ana Lúcia? Às vezes a gente recebe, quem trabalha em escolas, quem trabalha com nutrição escolar, às vezes recebe laudos para justificar algumas restrições dietéticas que alguns alunos precisam seguir. E nossa, é tanta bagunça nesses laudos. Então a gente precisa também estabelecer, porque depois, imagina, cabe ali a um nutricionista ficar seguindo às vezes orientações que não fazem sentido. Então, se não faz sentido pra gente, a gente tem que questionar sim. E aí a gente tem que pedir para o profissional que sustentou aquele diagnóstico, para ele colocar no relatório o que é exatamente, e para ele nos ajudar a ir acompanhando até a evolução desse caso, né? Porque a gente sabe que muitas condições, elas não são fixas, elas podem ser passageiras, tá? Deixa eu ver, a Ana Lúcia disse, triste porque dificulta muito, mas desvendo com a clínica. E quando possível, entre em contato. Isso! Então você vai, né, receber o laudo, aí você pede para repetir a história clínica para você entender de fato o que é, e aí entre em contato com o médico. E ó, parabéns para você no coração, porque você sabe que a bandeira que eu mais levanto aqui, o que é? Trabalhar em conjunto, né? Porque quando eu estou falando aqui de alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, estou falando de condições clínicas, eu nem vou chamar de doença, tá? Vou chamar de condições clínicas, mas que precisam ser diagnosticadas por um médico. O nutricionista não deve ser o responsável por estabelecer esses diagnósticos, né? Mas a gente deve saber conduzir esses processos em conjunto com o médico, especialmente nos casos de alergia, tá? Nos casos de intolerância, como a melhor forma de nós determinarmos essa intolerância é através da parte clínica mesmo, e aí avaliando qual é o consumo da pessoa, qual é a resposta em relação a esse consumo, e ajudando essa pessoa a estabelecer ali qual o limiar dela de tolerância. Então a gente até conseguiria conduzir sozinho sem problema, né? Mas a gente também não pode laudar isso, colocando isso como um diagnóstico de fato, tá? Então é bem importante saber trabalhar nesse conjunto e fazer como você comentou, né? Como a Ana Lúcia comentou aqui, que ela entre em contato com o médico sempre que necessário. E aí esse é o mundo que a gente quer viver, né? Quando os profissionais falam a mesma língua, bebem da mesma fonte, né? Ou seja, leem os mesmos artigos científicos e têm condutas, então, que estão ali alinhadas, seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? É isso que a gente procura. Deixa eu ver. A Marielle diz, isso quando os pediatras não falam para a mãe que ela não poderá mais amamentar por conta da alergia. Sim. Por isso que eu digo que, gente, quem trabalha com alergia alimentar, muitas vezes, uma das grandes alegrias que a gente tem é de justamente conseguir fazer com que a mãe mantenha o aleitamento materno.
até 2 anos ou mais, né? Com aleitamento materno com exclusividade até o 6º mês e depois mantido, complementado com alimentos sólidos até 2 anos ou mais. Por quê, gente? Eu vou falar algo, olha, eu tenho vontade até de falar mais baixo, mas eu já ouvi de alguns pediatras, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu vou dizer, eu já ouvi de alguns pediatras dizendo que eles não têm paciência com mães de bebês com alergia à proteína do leite de vaca. Porque como as queixas são frequentes, muitos não têm paciência de ouvir aquelas queixas, de terem a paciência de ir orientando a mãe, para ir melhorando a dieta, para ir adequando a dieta de exclusão, para ela ir tendo paciência que os sintomas vão melhorar conforme o bebê for crescendo. E aí o que eles fazem, né, impaciência, para de amamentar, dá essa fórmula aqui que vai resolver todos os problemas, pronto, o bebê fica sem esses sintomas e você segue feliz e tranquila. Infelizmente, eu já vi muito isso acontecer. Quero até que vocês comentem se vocês também já viram esse tipo de situação. Situação onde a pessoa diz isso, né, que acabou parando de amamentar porque não aguentava mais aqueles sintomas, não sabia mais o que fazer, não sabia conduzir a dieta, e aí acabou entrando no desmame precoce. E nós sabemos que o aleitamento materno, ele é um presente para o bebê. Tudo bem, eu sei que tem diversas situações em que ele não é possível, ok, não estamos discutindo isso aqui, tá? Mas quando ele é possível, a gente precisa priorizar. Ele é um presente para o bebê. Ele vai trazer repercussões para a saúde desse indivíduo lá no futuro. Ele vai, por exemplo, um dos papéis importantes, ele vai conseguir modular a colonização da microbiota intestinal desse bebê, que até os 5 anos ela vai sendo estabelecida, ali como uma colonização de base, que vai ser a colonização de base que vai seguir a vida desse paciente. A gente sabe que depois tem mudanças, mas o corpo sempre tenta voltar para o que era a colonização de base. E o bebê que recebeu leite materno, ele tem uma colonização completamente diferente do bebê que recebeu fórmula infantil. E isso não traz apenas repercussões ali do trato gastrointestinal, traz repercussões sistêmicas em relação a doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Enfim, então é um presente que você pode dar para o bebê. Assim, é difícil falar todas as vantagens do aleitamento materno, né? E aqui eu tô citando uma delas, né? Então eu sempre defendo essa ideia. Por isso que, nossa, saber sobre essas diferenças, saber esclarecer e orientar o paciente, para os nutricionistas hoje, gente, é uma obrigação, tá? E uma obrigação você saber conversar com o médico que está conduzindo esse caso. E aí é saber conversar, saber argumentar, saber como que você se coloca sem brigar, mas colocando esse profissional também ali para raciocinar e mostrando que você está atualizada, você sabe o que está fazendo. Então, peraí, será que ele também não tem que ter um pouco mais de responsabilidade? É a gente chamar a responsabilidade dele também, entende? Então, é bem nesse sentido que a gente vai seguindo. Deixa eu ler um comentário da Amanda. Doutora, minha filha tem a PLV moderada. Doutora, acha que ela pode reagir a traços? Olha, eu não sei qual é a alergia que a sua filha tem. Quando a gente fala em APLV, a gente pode falar de diferentes doenças. Porque a alergia alimentar, ela se manifesta de diferentes formas. Então, quando eu vou orientar algum caso e dizer se pode ou não consumir, se tem, quais são os riscos, eu preciso entender como que essa alergia se manifesta. Preciso entender toda a história clínica desse paciente para daí dizer se como deve ser aquela conduta. Eu preciso entender em que momento esse paciente está, se está ainda durante a fase do diagnóstico, se o diagnóstico já foi bem estabelecido, como que foi feito isso. Então fica muito difícil, Amanda, te responder isso fora de uma consulta individualizada, tá? Mas se você quiser, depois me manda uma mensagem por direct e aí a gente pode atender, marcar uma consulta online, algo do tipo, tá? Porque eu também faço atendimentos clínicos.
Deixa eu ver aqui. Hoje mesmo, da Nutri Marielle. Hoje mesmo ouvi uma mãe falar, uma mãe falar, foi como tirar com a mão. Quando parei de amamentar, era meu bebê era meu leite que fazia mal. Que tristeza. E o pediatra ainda incentivou. Pois é. É bem triste quando a gente ouve isso. Por quê? Existem casos extremos, em que os sintomas estão muito ruins e já foi feito de tudo. E aí você fica ali em situações em que até a equipe acaba achando que pode ser que para aquele caso seja melhor uma fórmula. Existe. Nesses 18 anos atuando com alergia alimentar, já vi situações em que a equipe conversou e nós chegamos à conclusão de que, olha, realmente aqui acho que a fórmula vai ser melhor. Levando em consideração vários aspectos, tá? A clínica do paciente, os aspectos nutricionais, os aspectos psicológicos envolvidos ali na relação mãe-bebê, no contexto familiar, enfim. Já passei por situações em que a gente chegou a essa conclusão, mas são casos extremamente raros, né? De regra, o ideal é o quê? É a mãe continuar amamentando e receber toda a orientação necessária para poder manter esse aleitamento de uma forma que o bebê não vai ser prejudicado com reações e essa mãe vai ter também uma dieta aí assistida, nutricionalmente adequada, né, e que permita que ela não tenha repercussões negativas na sua qualidade de vida. Então, trabalhar com alergia alimentar é algo complexo, né, e envolve muitas vezes um trabalho com uma equipe multiprofissional. Às vezes a gente recorre ao fonoaudiólogo, ao psicólogo, além do médico e do nutricionista. Então a gente recorre aí a uma rede de profissionais que vão dar esse apoio para essa família, para essa mãe. Mas essa é uma exceção da exceção. Então é isso mesmo, Marielle, a gente precisa assim entender de alergia para a gente conseguir dar esse suporte que a mãe necessita. Deixa eu ler mais um comentário. Minha filha é intolerante à lactose. Tirei tudo que contém lactose, porém ela continua tendo muita dor e muitos gases. Ela nem consegue dormir direito de tanto que rola na cama. Já não sei mais o que fazer. Bom, realmente tirar toda a lactose não é o tratamento adequado, né? Então é importante que se entenda que tirar lactose pode até piorar a situação. Então, quem entende de intolerância à lactose vai entender que você fazer um manejo da colonização microbiana é algo muito importante para a redução de sintomas, além de investigar outras condições clínicas também que podem estar contribuindo aí para todo esse desconforto, né? Às vezes não é só a intolerância à lactose que está envolvida, às vezes essa intolerância à lactose pode ser até mesmo secundária a outras condições que estejam atrapalhando ali aquele trato gastrointestinal, né? E aí a produção da enzima lactase, etc. Então, mais uma vez, é algo a ser investigado, mas eu já te digo que o caminho não é esse, não é a exclusão completa da lactose nos casos da intolerância, né? Por isso que eu iniciei a live falando exatamente disso, a diferença em relação ao tratamento, né? E as repercussões que todo esse tratamento acaba tendo, né? Então a gente precisa diferenciar as condições clínicas e aí acertar as orientações para cada caso, tá? A Ana Lúcia disse, muito complicado e não levam a sério a alergia, muitos leigos atrapalham, acho que é frescura, exatamente. Porque quando você tem uma condição de uma pessoa que não é alérgica e se diz alérgica, muitas vezes ela entra naquela coisa, mas eu posso comer um pouquinho e tudo bem. Isso não é alergia, né? Nos casos de alergia, a exclusão tem que ser total. Existem alguns casos em que a pessoa tolera, às vezes, os alimentos assados, mas aí a gente investiga para saber se é aquele caso. Não digo nem alguns, né? Quando a gente fala de leite, é bem comum que um número até significativo de pacientes tolere
os assados, mas é algo a ser investigado, né? Quando a gente não investiga essa possibilidade de tolerância aos assados, a determinação é a exclusão total, né? Então, realmente não é frescura. Quando a gente fala de alergia, a gente tem que levar a sério. Recentemente, vimos aí mais casos saindo na mídia de pessoas que chegaram a óbito por ingestão acidental de leite. Recentemente, uma moça que está aí com sequelas ainda, né, tentando se recuperar aí de uma anafilaxia que teve ao inalar pimenta. Claro, ela tinha outras questões alérgicas envolvidas, uma condição que levou a essa reação mais exacerbada, mas a gente tem a clareza que alergia alimentar não é frescura, né? Isso é extremamente importante. Intolerância à lactose não tem cura, né? Então, ela não é uma doença. Então não tem por que a gente curar ela, tá? A gente não vai chamar ela de doença, intolerância à lactose. Então eu vou fazer uma breve explicação aqui dos tipos de intolerância. Primeiro eu vou explicar o que é a intolerância à lactose e depois eu vou explicar os tipos e aí você vai entender, tá? Então assim, o que é a intolerância à lactose? É um conjunto de sintomas decorrentes da fermentação excessiva da lactose ingerida. Então, a lactose é um açúcar presente no leite, e aí em coisas que contenham leite ou derivados do leite também pode haver esse açúcar, esse carboidrato. Esse carboidrato, ele é formado por duas moléculas de monossacarídeos, a glicose e a galactose. Essas duas moléculas juntas, elas não conseguem ser absorvidas pela parede intestinal para poder nos nutrir. Elas precisam ser digeridas, precisa vir a enzima lactase e que quebre essa junção. E aí a glicose e a galactose conseguem ser digeridas, elas conseguem passar pela parede do intestino. Quando a gente não tem enzima suficiente para fazer essa quebra, essa lactose, ela passa inteira. E aí, as bactérias lá do nosso intestino vão fermentar essa lactose. Nesse processo de fermentação, há a produção de gases, redução do pH do intestino, a maior migração de água para a lousa intestinal e com isso há os sintomas de mais flatulência pela produção de gases, então a pessoa vai arrotar, vai soltar pum, a barriga dela vai ficar distendida, ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação, ela pode ter uma irritabilidade importante por conta de tudo isso. Tem pessoas que falam que sentem dor de cabeça, enfim, alguns sintomas assim, tá? Então, a intolerância à lactose é o conjunto desses sintomas, mas ela vai ocorrer de acordo com a quantidade de lactose que a pessoa comeu e a capacidade dela de digerir. Então, agora vamos conversar sobre essa capacidade de digerir a lactose. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com grande quantidade de enzima para poder digerir esse açúcar presente no leite. Só que com o passar dos anos, com o avançar da idade, a maioria das pessoas é geneticamente programada a ir reduzindo a produção dessa enzima ao longo da vida. Existem algumas pessoas que têm uma mutação genética, que carregam um gene que mostra que ela vai ser capaz de produzir essa enzima pela vida toda. E aí essa pessoa vai comer feliz da vida a lactose a vida toda. Mas cerca de 70% dos adultos são programados a perderem essa produção da enzima lactase. E essa é uma condição fisiológica normal, e não posso chamar isso de doença, tá? Então essa é o tipo de intolerância à lactose mais comum, né? O tipo é o motivo mais comum pelo qual a pessoa tem redução da produção dessa enzima lactase, tá? Agora, existem pessoas que podem passar por um momento de temporário ali de redução na produção dessa enzima. Porque essa enzima, a lactase, ela é produzida no ápice da borda em escova ali do nosso intestino. Ele é cheio de vilosidades e a enzima ela é produzida lá na pontinha dessas vilosidades. Se a pessoa passar por uma diarreia, uma infecção intestinal,
se ela tiver uma alergia, de repente, que vai machucar ali o intestino dela, se ela tiver uma doença celíaca não tratada. Existem, então, essas condições que podem fazer com que essa parte do intestino seja machucada, vamos falar assim. E aí ela vai ter um achatamento ali das vilosidades. E com isso, aquele local que produzia as enzimas, ele fica prejudicado. E aí a pessoa não consegue produzir essa enzima, a lactase, durante aquele período. Aí, se por exemplo, foi uma infecção, se ela depois se recupera da infecção, aí o intestino dela volta, se regenera e ela volta a ter um intestino íntegro, ela volta a produzir a enzima, a lactase, tá? Então existe também essa condição aí temporária. Essas são as situações mais comuns que a gente vê que levam a essa redução na produção da atividade da enzima lactase e, por consequência, a pessoa pode ter essa, então, intolerância à lactose. Comentei que existem casos também que são extremamente raros de pessoas que nascem sem essa enzima, mas aí é extremamente raro mesmo, tá? E existe também o prematuro que nasce com menos de 34 semanas, ele pode ter também um pouco de intolerância, mas depois ele se ajeita, tá? Mas é por conta da fase da atividade. Então, você entendeu? Se é uma condição natural, a gente não tem que ter cura. Não é cura. O que eu tenho que entender? Poxa, pera, deixa eu perceber o meu corpo e entender quanto de lactose eu consigo digerir. Porque a grande maioria consegue consumir até mesmo 12 gramas de lactose, que é a lactose presente em um copo de leite. Às vezes não de uma vez. Se ela consumir isso ao longo do dia, junto com outros alimentos, né, espalhado em refeições aí que tenham proteína junto, fibras, gordura, todo esse processo de fermentação ele vai ocorrer de forma mais lenta, então ela não vai ter esses sintomas. Então tudo depende da quantidade que ela consome, tá? Então ela perceber quanto que ela é capaz de digerir. Então não tem que ter cura da intolerância, o que a pessoa tem que ter, a chave é ela perceber e respeitar o próprio corpo. Perceber qual é o seu limiar de tolerância e respeitar esse limite. Essa é a chave do tratamento, né, ou da dieta para quem tem intolerância à lactose, tá? Essa é a cura, então, se você quer chamar de cura, tá? Mas a gente não consegue fazer o corpo começar a produzir a enzima se isso não for, por exemplo, geneticamente estabelecido que é para a pessoa produzir, certo? Deixa eu ler aqui mais uma dúvida. Para criança, o teste de tolerância à lactose não é indicado ou fazem pelo desconforto? Ou não fazem pelo desconforto? Olha, Nancy, o que acontece é o seguinte. Esse teste, ele pode ser feito sim, tudo bem, nós podemos fazer, tá? Mas a gente precisa saber interpretar esse teste, né? Inclusive, gente, eu quero saber aqui quem de vocês quer se aprofundar aqui neste tema intolerância à lactose e alergia alimentar. Porque eu estou falando várias coisas aqui, a gente sabe que não vai caber tudo que eu quero falar nessa live, né? Mas na próxima semana, entre os dias 20 a 27 de março, eu estarei oferecendo um evento online gratuito, que é a Semana da Alergia Alimentar para Nutris e Pediatras. Então, para você participar, escreve aqui, ó, eu quero, pode escrever eu quero, pode escrever eu quero, e terminando a live, pode me mandar um direct, eu quero, para minha equipe entrar em contato com você, e aí você receber o link, então, para sua inscrição na Semana da Alergia Alimentar para Nutris e Pediatras. O evento será online e gratuito, e é um evento onde eu quero passar o conhecimento para que você consiga dominar aí as alergias alimentares, para que você possa atender os seus pacientes com segurança, não errar nesses diagnósticos, né? A Ana Lúcia falou que já está inscrita, vai ser um prazer ter você na Semana da Alergia Alimentar para Nutris. Parabéns, né, por ter feito essa inscrição, ter dado esse passo. Eu vejo muitas pessoas dizendo que com as minhas lives já conseguiram
melhorar os seus atendimentos, entender melhor os casos que são atendidos, né? Eu vejo mães às vezes falando, nossa, quando eu passei com o médico foi completamente diferente depois de ouvir sua live, e isso já me deixa muito contente. Mas aqui na live eu não consigo passar o conhecimento de forma tão didática e completa, né? Então se você gosta dessas explicações, não perca a semana de alergia alimentar para nutris e pediatras. Eu tenho certeza que o que você vai ver durante essa semana da alergia alimentar para nutris vai fazer a diferença na sua carreira, no que você e nos seus atendimentos, tá? Eu tenho certeza. Porque você quer saber quais os erros que você não pode cometer com o seu paciente? Se você quer saber, escreve aqui, eu quero. Você quer saber o jeito certo de atender o seu paciente? Para que você não erre com ele, para que você acerte realmente na conduta? Escreve aqui, eu quero. Se você quer saber como fazer parcerias com os outros profissionais que vão poder te indicar pacientes para você atender e assim lotar a sua agenda do consultório, e você pouco a pouco vai se tornando referência nessa área, escreve aqui, eu quero. Escreve que você vai então receber o link para você participar dessa semana de alergia alimentar para nutris e pediatras, tá? E se você também sabe se você tem uma colega nutri que você sabe que precisa saber disso, manda para ela também a dica para que ela se inscreva nessa semana. Ela pode entrar no link da minha bio, fazer a inscrição ou me mandar uma mensagem dizendo que ela quer participar. Então, se você quer, escreva aqui que a gente vai entrar em contato com você e você vai ser mais uma das profissionais que vão aí ter a chance de aprofundar esses conhecimentos. Teve aqui uma pergunta se durante essa semana eu vou emitir certificado. Marli, eu não emito certificado pelo seguinte: a forma como a gente entrega o conteúdo dessa semana não me permite acompanhar a frequência que cada um assistiu. Então eu não sei se assistiu 50%, 70%, 75%. Então eu não posso emitir um certificado sem saber se a pessoa de fato assistiu. É diferente dos meus cursos pagos que eu entrego pela plataforma, onde eu tenho um controle do que ela assistiu, ela baixa os materiais, ela responde questionários, coloca lá as dúvidas dela, aí sim recebe o certificado, tá? Porque a gente só pode certificar, realmente eu só poderia emitir se eu tivesse certeza da participação e do aproveitamento do aluno, tá? Então, é por esse motivo, certo? Ah, uma pergunta aqui, ó. Assim, o alimento sem lactose pode ser consumido tranquilamente? Depende por quem. Uma pessoa com alergia ao leite de vaca, ela não pode consumir alimentos que possam conter proteína do leite de vaca. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes vem dizendo assim, sem lactose. Só que o problema do alérgico não é a lactose, é a proteína. Então não adianta não ter lactose, ele não pode comer. Agora, se for um produto sem lactose, que vai ser consumido por um intolerante, tudo bem, ele pode, mas a dica que eu dou e que é o que vem nos artigos científicos não consuma tudo enzimado. Não consuma tudo enzimado, pelo contrário. Procure consumir iogurtes, mas na forma normal, procure consumir queijos mais curados, mas que não levem a enzima lactase no seu preparo. Então, aqueles alimentos que naturalmente têm um baixo teor de lactose, é melhor consumir, eu falo de produtos lácteos, né? É melhor consumir na versão normal. Agora, leite mesmo, ou creme de leite, ou leite condensado, ou outros produtos que geralmente têm um teor maior de lactose, também os queijos mais moles, ou queijos frescos, aí é melhor que seja o enzimado, tá? E ainda dentro do limiar de tolerância de cada um. Tem pessoas que, por exemplo, eu sou uma delas, o leite fluido mesmo que sem lactose, pra mim não vai bem, tá? Ao menos que seja usado em preparações. Em preparações, se eu vou fazer um purê, uma panqueca, um bolo, eu utilizo esse leite. Mas pra tomar, eu não consigo grandes quantidades, só se for um pouquinho.
porque a gente pode ter a fermentação não só da lactose, como da própria galactose ali presente. Então, cada pessoa tem o seu padrão ali, né, de fermentação. Então, a gente vai vendo o que cada um tolera, tá certo? Espero ter esclarecido, gente. Olha, eu fiquei muito feliz com a interação de vocês aqui ao longo dessa live, pela presença de vocês. Agradeço bastante. Inclusive, gente, eu vou fazer o meu momento, que quem já me acompanha já sabe, deixa eu me arrumar aqui um pouquinho, né? Que eu vou pedir para quem está acompanhando e quem sabe que tem gente precisando ver essa live, eu vou fazer um sorriso, você faz um print e aí você posta nos stories, me marca e pede para a pessoa, falar, olha, tem uma live falando sobre algo que você precisa saber. Então, sobre APLV e intolerância à lactose. Tá bom? Eu vou fazer o sorriso, quem conseguir fazer o print, depois me avisa que conseguiu, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Elanieide. Obrigada por você estar sempre aqui comigo. E conto com você, então, também para a divulgação desse trabalho, né, que tem como objetivo, de fato, melhorar a qualidade de vida, tanto dos alérgicos quanto dos intolerantes, além de formar profissionais aí que vão se destacar na profissão, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Paulo, também, que falou que amou a live. Obrigada a todos vocês. Um grande beijo e amanhã tem mais. Até!